5%. China, Brasil era China, nova China. O Cristo decolando, o Cristo da Economist decolando, né? Takes off lá. Todo mundo feliz, a marolinha. Lembra tudo aqui? Pois bem, aí a gente tem isso aqui, né? O Guido Mantega, com a sua saudosa equipe econômica, Arno Agostinho, Luciano Coutinho, no BNDES, pensaram o seguinte: vamos fazer o Brasil decolar de vez? É agora. Então o que a gente vai fazer? Está crescendo a 7,5%, nós vamos fazer um pau na máquina. Sabe o dobrar a meta? Parecia que era prelúdio. Ia acontecer. O Brasil dobrou a meta fiscal, aumentou a política expansionista de gasto, resolveu baixar juro. Para baixar juro tem que colocar crédito na economia. Você coloca crédito na economia colocando dinheiro nos bancos, comprando títulos públicos ou baixando a taxa de depósito compulsório, ou os dois. Você desvaloriza o câmbio fazendo isso, por óbvio, porque a taxa cambial é basicamente aquilo, né, pessoal? Sala de aula, falei para vocês aquilo, né? Quando você coloca mais dinheiro do lado da sala de aula, por óbvio, o câmbio desvaloriza. E aumentando as tarifas de importação, porque a nossa indústria patinava. Lembra? Desde 2005 era a única coisa que ainda... né? E a Unicamp não pode ver a indústria patinar. E a Unicamp está nos governos todos do Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Desde que a Unicamp existe, ela está lá, com 2, 3 economistas na orelha dos ministros da Fazenda. Então, assim, como pode, né? A gente tem tarifas de importação muito baixas, tem que aumentar, proteger, para a indústria decolar. E o Brasil vai bombar de vez, porque a indústria vai ser o motor do crescimento econômico. Lá nos militares já se pensava assim. A crença, isso é palavras do Arno Agostinho, a crença era de que o país teria um pouco mais de inflação, mas o crescimento econômico suportaria a inflação. Isso até é verdade, isso ocorre. Quando você tem uma inflação de 3% e as famílias crescendo a 7%, a renda nominal, o PIB da economia, o problema é conseguir isso. O problema é conseguir com que a produção aumente acima do índice de inflação, de preços. Por quê, pessoal? Porque se a inflação de preços está subindo é porque o consumo está acelerado. Significa que você vai ter que produzir sempre acima da velocidade do consumo. Isso é quase impossível. Lembra daquele axioma. O consumo, quase um axioma isso, né? O consumo é sempre mais rápido que a produção. Consumir é um pulo. Produzir, há uma certa demora. Demora, né? Então, assim, a ideia é que o crescimento do PIB geraria, digamos assim, ou suportaria esse aumento da inflação, que essas 5, né, eu gosto de chamar das 5 dedos, né, as 5 políticas da nova matriz econômica gerariam. Então vamos lá. Vamos ver se o governo fez mesmo, né? Pega o final da curva lá, pessoal. Tá vendo janeiro de 2014? Ou se vocês quiserem, pegue janeiro de 2010 e olhem a linha de tendência. Vocês percebem que tem uma linha de tendência assim, depois assim. 2014 é ano de reeleição, né, pessoal? Aí não dá para brincar, tem que se reeleger. E aí, então, o que a gente tem, né? Uma política de gasto assim e depois pau na máquina lá no finalzinho. E aí aquele gastozinho leve ali, né? Mais de 8.000% em média, né? Uma mediana ali, levinha. A taxa de juros. Observem que a taxa de juros, na verdade, já vem caindo desde o governo Lula. Né? Ela cai. Falei que nem o Haddad agora, né? Lula. Mas, enfim, ela vem caindo, tirando a brincadeira, até 2012. Vocês observam que ela chega em 7,14 em 2012 e para. Para por quê, pessoal? Porque a taxa de poupança da economia brasileira, diferente da americana, é infinitamente menor. Pra vocês terem uma ideia, a economia americana poupa por em torno de 24% do PIB. Só que o PIB americano é de 21 trilhões de dólares. Significa dizer que a poupança americana, em termos absolutos, dá algo em torno de, com as contas aqui rápidas, uns 5 trilhões de dólares. Por aí. Vamos jogar por aí. A poupança brasileira estava ali em 14% do nosso PIB, que é 6 trilhões de reais. Significa que, trazendo para uma conta rápida aqui, 6 trilhões de reais com 14% do PIB dá por volta de 900 bilhões de reais, que dá por volta de 300 bilhões de dólares. Nunca a gente passa de 20%, é impressionante. 19, 18, agora está em 17,5%. A gente não passa de 20%, é um karma brasileiro. Não consegue fazer a poupança interna subir de 20% do nosso PIB, que já é baixo, né? Já é baixo. Então, é um pouco isso, né? A economia americana tem uma poupança de 6 trilhões de dólares. A nossa de uns 200 bi de dólares. Eu estou fazendo aqui umas aproximações grosseiras, né, pessoal? Me perdoem pelas aproximações. Mas só para a gente ter uma dimensão do volume de poupança das economias, né? Então é claro que quando a gente trouxe para 7,14, essa aqui foi a fatídica época que a Dilma Rousseff veio para a televisão dizer que a energia elétrica ia cair em 18%. Lembram? Nas casas e domicílios. Entrou vários microgerenciamentos da macroeconomia, né? Da microeconomia, perdão, da política setorial do governo Dilma Rousseff, que acabou de vez com a economia como um todo, né? Subsídios para a indústria moveleira.
você fazer sofá. Olha, essa indústria moveleira precisa de subsídio para fazer sofá. Lembro que se abriu uma linha de financiamento para mobiliar as casas do Minha Casa Minha Vida? Vocês lembram disso? Você comprava o Minha Casa Minha Vida e ia na caixa, além de conseguir o crédito para o Minha Casa Minha Vida, conseguia também uma linha de financiamento para mobiliar, porque, claro, depois você compra tem que mobiliar. E aquelas caixas de fósforo tem que fazer tudo planejado. Então eu preciso de grana também, não tem o governo lá jogando dinheiro na economia. Então o que acontece? A partir de 2012 os preços começam a subir, o governo já tem que sinalizar com um aumento dos juros, porque senão a inflação explode. Aí você dá uma olhadinha na expansão do crédito, colocou dinheiro na economia, o Brasil tem mais de 50% do crédito via Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, olha a linha vermelha. O que é curioso da linha vermelha, pessoal, é que desde 2002 ela está abaixo da linha azul. A linha azul é os bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, na época HSBC, alguns outros. Observem que em 2014 a linha azul fica mais parcimoniosa, porque já se avizinha a crise. Os bancos não são idiotas, eles notam, os privados. Os comerciais, os estatais, como eles não têm relação de mercado, eles respondem a políticas de governo, pau na máquina. Sobe mesmo. Passa o crédito privado e a gente fica predominantemente baseado em crédito estatal. De novo, leia o Manifesto Comunista do Marx. E observe o quanto a gente se aproxima desse negócio. A gente estatiza o crédito no Brasil. A partir de 2014, então, esse negócio chega a volumes alarmantes. Não estou nem entrando com o BNDES na conversa. Só banco privado e Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Continuando. Câmbio desvalorizado, né? Observe uma coisa que eu gosto muito de fazer uma comparação para explicar o porquê que algumas coisas deram certo e outras coisas deram tão erradas. Observe antes da crise de 2008. Todo mundo está reconhecendo a crise de 2008 ali? É quando o câmbio dá um salto. Todo mundo consegue identificar? Observe o câmbio da economia brasileira, pessoal. O governo Lula, o câmbio cai. A gente chega a um câmbio de 1,55. Rivera era um espetáculo nessa época. Você ia para lá e fazia festa em Rivera. O câmbio chega a 1,55. Isso aqui ajuda muito ao governo Lula a colocar dinheiro na economia, expandir o crédito, baixar os juros, sem gerar inflação. Porque o dólar tem um mecanismo de transmissão gigante na economia. O dólar ele vai desde a alimentação do gado, do suíno e do frango, até toda a implementação agrícola e inovação na área, até o calçado, até o algodão. O Brasil é importador líquido de algodão, então se vestir fica mais caro. Combustível, por óbvio, é especificado nisso. Ah, mas eu não tenho carro, ando de ônibus. Mas o ônibus usa combustível para se locomover. Então, por óbvio, até a tarifa de ônibus chega lá na favela. Chega no cara mais pobre dos pobres, o dólar alto. O governo Lula consegue segurar a inflação de preço porque inteligentemente ou por sorte, não sei, confesso que não sei, segura o câmbio. O governo Dilma propositalmente faz o câmbio desvalorizar, porque acreditava nessa política industrial. Isso vem da Unicamp. Uma coisa bem verdade, pessoal. Aquela linha ali de aumento do câmbio no governo Dilma é uma linha de tendência mundial, tá? Todas as moedas nesse período se desvalorizaram perante ao dólar. Mas o Brasil propositalmente deixa esse negócio andar mesmo, para tentar estimular a indústria nacional. E os exportadores, porque o exportador ama pegar câmbio assim. Apesar de achar um erro monetário tremendo, eles amam, né? Continuando. E o Brasil se fechou, né? Que é a última etapa. Ficou entre as economias mais fechadas entre os países da OCDE. O Brasil liderava e ainda lidera. Se os meus dados não estão desatualizados, ainda lidera. Significa dizer que sim, a gente é muito fechado. A gente tomou há cerca de um ano aí uma sanção da OMC por proteger em demasia. O Brasil é um país protegido a troco de muita pouca solução interna. Não consegue fazer soluções internas e mesmo assim se protege. Significa dizer que tem muito pouco capitalismo aqui, né, nesse sentido. Ou seja, pessoal, isso tudo era a tal da nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff, né? Colocar dinheiro na economia, baixar os juros propositalmente e fazer gastança. Por que a gente fez uma análise mais macro e não tão setorial, pessoal? Porque a política macroeconômica aqui no Brasil é a mais importante do que na americana. A americana é uma política mais monetária. Lembre-se que boa parte da discricionalidade do gasto fiscal na economia americana vem do Congresso, não vem do Tesouro. Isso é uma salvaguarda que os americanos têm que o Brasil não tem. É o Congresso que define a imensa maioria do orçamento, do gasto do orçamento e da expansão dele. Aqui no Brasil, quem define é o ministro da Fazenda. Significa dizer que se entra um maluco lá, a gente está perdido. Não tem um congresso lá para tentar fazer por pesos e contrapesos o orçamento. E por isso que os nossos congressistas não sabem nem votar o orçamento. Porque eles não têm essa responsabilidade. Aqui tudo é centralizado no governo executivo, do executivo federal. Então, por isso que a análise da economia americana geralmente fica mais no lado monetário. A análise da economia brasileira, você precisa fazer os dois lados, o fiscal e o monetário ao mesmo tempo, porque eles são muito íntimos. Infelizmente, muito íntimos. Esse é um problema. Continuando. Então, observe o que aconteceu, né? Realmente tivemos uma inflação de preços
Peguem ali a partir de 2012, a flecha responde, né? Tivemos uma inflação de preços, como o Arno Agostinho diagnosticou que teríamos. A inflação chega a bater em 10%. O Brasil conseguiu uma façanha que é espetacular. Recessão econômica em 2015 de quase 4% e os preços subindo em quase 11%. Isso é do mar. É como se eu vendesse bananas para vocês, ninguém compra banana e eu não paro de subir o preço da banana. Não faz o menor sentido. A gente teve isso na economia brasileira em 2015. Isso é de dar Nobel econômico para o cara conseguir essa façanha. É surreal. Então, continuando. Tem um prêmio Ig Nobel, né? Poderia ter um Ig Nobel, né? Um Ig Nobel aí. Seria bacana. A gente teve inflação de preços. O ideal é que tivéssemos colhido também um aumento do nosso produto interno bruto. Só que o nosso produto interno bruto fez isso aí. Deu na água, né? A gente pega em 7,6%. Cara, eu falo de verdade, tá? Vocês podem achar que eu tô sofismando aqui. Mas assim, se eu fosse o ministro da Fazenda, dessa equipe econômica aí, ou tivesse a Secretaria de Tesouro, rasgava meu diploma, pedir desculpa para a nação, dizer, eu achei que eu sabia, sei nada, peço desculpas, arrepentei com vocês. E se eu fosse presidente da República e tivesse o mínimo de compromisso com a minha cabeça, não dormiria por uns 2 anos bem. Porque isso aqui arrebenta com uma nação. Ainda mais um país de renda média, né? Tem baixa capacidade de produzir. Isso aqui é tirar o pobre por 2 anos da pobreza e devolver eles por mais 10. Isso aqui é de uma